Casos de reencarnação frequentemente envolvem relatos de indivíduos, muitas vezes crianças, que alegam lembrar detalhes surpreendentes de vidas passadas, incluindo nomes, lugares e eventos. Nesse vídeo, você conhecerá 6 casos surpreendentes de crianças que alegaram lembrar de suas vidas passadas, e desafiaram a compreensão do que pode existir além dos limites da existência terrena. Número 6. Eu sou o vovô. Enquanto estava em um trocador de fraldas, aos 18 meses, Gus Taylor disse a seguinte frase ao seu pai Ron: "Quando eu tinha a sua idade, eu costumava trocar as suas fraldas." Ron apenas riu da situação. Foi somente anos depois que a frase da criança passou a fazer sentido, quando o garoto começou a afirmar com convicção que era seu próprio avô, morto um ano antes dele nascer. E isso foi se confirmar quando, aos 4 anos de idade, ao ver algumas fotos de família, Gus identificou o vovô Augie. Porém, o que mais assustou seus pais foi quando o garoto mencionou sobre ter uma irmã, e quando sua mãe perguntou mais sobre ela, Gus rapidamente respondeu: "Ela morreu, se transformou em um peixe, foram alguns bandidos." A irmã de Augie havia sido assassinada, e seu corpo foi encontrado na Baía de São Francisco, nos Estados Unidos. O assunto era evitado pela família, e nem mesmo seu pai sabia detalhes sobre a morte de sua tia. De acordo com Gus, Deus deu a ele uma passagem depois que ele morreu, e com esta passagem ele conseguiu viajar e voltar à vida como Gus. Número 5. Fui um piloto de guerra. Quando James Leininger tinha cerca de 2 anos de idade, começou a ter memórias vívidas e detalhadas de uma vida passada, como um piloto da Segunda Guerra Mundial. Ele constantemente mencionava um navio chamado Natoma e uma pista de pouso. Ele tinha pesadelos frequentes e intensos sobre estar em um avião que foi atingido por fogo inimigo e caiu no mar, e dizia coisas como: "Queda de avião, pegando fogo, não consigo sair, socorro." Ele também passou a assinar os seus desenhos como James III, e brincava muito com aviões. Com apenas 3 anos de idade demonstrava um conhecimento detalhado sobre aeronaves e equipamentos militares, e conseguia demonstrar o que um piloto faria durante uma verificação pré-voo, algo muito incomum para uma criança de sua idade. Os pais de James ficaram intrigados com suas declarações e começaram a pesquisar a fundo as informações que ele compartilhava. Eles descobriram que um piloto chamado James Houston Jr., de fato serviu na Marinha, e foi morto durante a Batalha de Iwo Jima, em 1945. O avião do tenente Houston caiu exatamente da maneira que a criança havia descrito. Eles também encontraram registros de um porta-aviões chamado USS Natoma Bay, onde Houston serviu, e uma pista de pouso chamada Natoma. Os pais de James entraram em contato com veteranos da Segunda Guerra Mundial que serviram no USS Natoma Bay, e eles confirmaram toda a história do garoto. A família de James também contatou a irmã de Houston, e ela acreditou de fato que o menino poderia ser a reencarnação de seu irmão. Número 4. Fui assassinado. Esta história foi testemunhada pelo médico, Dr. Eli Lasky, que na época estava fazendo um estudo sobre reencarnação, e foi documentada no livro do terapeuta alemão Trutizardo, em 2014. De acordo com o relato, um menino sírio de 3 anos havia apontado onde o corpo de sua vida passada havia sido enterrado, depois que ele foi assassinado, descobrindo também a arma do crime. O menino, que pertence ao grupo étnico druso, tem uma longa marca de nascença vermelha na testa, que segundo as crenças drusas, está relacionada a como uma pessoa morreu em uma vida anterior. Curiosamente, a criança disse a seus pais que em sua vida anterior ele havia sido morto por um machado na cabeça. Os anciãos da aldeia, juntamente com o Dr. Lasky, que foi convidado a se juntar a este grupo, pois era sabido que ele estava interessado em reencarnação, levaram o garoto para a casa em que alegava ter vivido durante sua vida passada. Ao parar em frente ao local, ele lembrou da aldeia e de seu antigo nome. Segundo os moradores locais, o homem que morava na casa havia desaparecido 4 anos antes. Quando os anciãos interrogaram o menino sobre o desenrolar dos acontecimentos, ele apontou para um homem e o chamou pelo seu nome completo, e disse: "Eu costumava ser seu vizinho, nós brigamos e você me matou com um machado." O homem ficou branco como um papel, então o garoto disse: "Eu até sei onde ele enterrou meu corpo."
A criança então conduziu os anciãos ao local onde o corpo foi enterrado, e ao cavarem, para a surpresa de todos, realmente havia um esqueleto com um ferimento na cabeça igual à marca de nascença do menino, e o machado estava enterrado junto ao corpo. Ao ser confrontado pelos anciãos e moradores do local, o assassino acabou confessando o crime. Número 3. Morri em um incêndio. Luke Hellman tinha apenas 2 anos quando começou a nomear objetos e brinquedos de Pan, e a falar coisas estranhas, como: quando eu era uma garota, eu tinha cabelo preto, ou eu costumava ter brincos iguais a esse quando eu era uma garota. Erica, mãe da criança, nunca deu muita atenção às afirmações de Luke e achou que Pan fosse uma amiga imaginária. Quando ela finalmente perguntou a ele quem era Pan, Luke disse que era seu nome em sua vida anterior, e que morou em Chicago. Ele disse também que havia morrido em um incêndio, foi para o céu, onde Deus o mandou de volta à terra como um bebê. Curiosa, Erica fez uma pesquisa na internet e descobriu que em 1993, uma mulher de 30 anos, chamada Pam Robinson havia morrido em um incêndio no Paxton Hotel, um edifício que abrigava principalmente afro-americanos em Chicago. Impressionada com as coincidências, Erica perguntou a Luke qual era a cor da pele de Pam, e imediatamente, ele respondeu: negra, ué. Erica acreditou no filho, pois nunca havia falado com Luke sobre Chicago, e mesmo que ele tivesse ouvido falar de Chicago de outro lugar, isso não explicaria como ele conseguiu identificar corretamente uma fotografia de Pam, quando esta foi misturada a outras fotos. Número 2. Fui uma princesa. Em 2019, o apresentador de TV australiano David Campbell decidiu escrever um artigo sobre como seu filho, Billy, acreditava ser a reencarnação da princesa Diana. O menino, que nasceu 18 anos após a morte da princesa, afirmava ter lembranças de sua vida passada. Em uma ocasião, Billy disse à família que tinha um irmão chamado John. A princesa Diana teve um irmão chamado John, que havia morrido antes de ela nascer. Em outra ocasião ele mencionou seus 2 meninos, que eram seus filhos. Esses meninos seriam os filhos de Diana, William e Harry. Ele também apontava para uma imagem da princesa em um cartão e dizia: olha, sou eu quando era princesa. O jovem também conseguiu descrever com precisão como era o castelo de Balmoral, a residência favorita da falecida rainha, sem nunca ter visto ou ido ao lugar. Billy chocou sua família mais uma vez quando falou sobre a morte de Diana, ocorrida tragicamente em um acidente de carro em Paris, em 1997. Quando mostraram a ele outra foto de Diana, Billy disse: ali sou eu como uma princesa. Então, um dia, as sirenes chegaram e eu não era mais uma princesa. Desde a declaração de 2019, parece que o menino não falou mais nada sobre a reencarnação. Número 1. Eu trabalhava lá. Em março de 2021, a TikToker, Rhys White, forneceu um relato sobre o que sua filha de 4 anos havia lhe dito há alguns anos atrás. Era 11 de setembro de 2018, e Rhys estava olhando as postagens do memorial do 11 de setembro nas redes sociais. Uma das postagens tinha uma imagem impressionante das Torres Gêmeas, e quando sua filha de 4 anos a viu, ela disse: ei mãe, eu trabalhava lá. Rhys, sentindo-se um pouco desconfortável, perguntou à filha quando era isso, ao que a criança simplesmente respondeu: antes. Ela contou à mãe que durante uma manhã de trabalho ela teve que subir na mesa porque o chão estava muito quente. Ela e seus amigos tentaram escapar do chão quente saindo pela porta, mas a porta não abria. Ela então pulou da janela e voou como um pássaro. Rhys disse que ficou abalada com a declaração de sua filha, e informou que nunca falou com ela sobre o 11 de setembro, e que ainda está tentando entender o que sua filha lhe disse. Se você gostou, assista também a esses outros vídeos do canal. Obrigada e até o próximo vídeo.